Bom, pessoal, voltando nossa aula aí, né, do metacapacitância global, né, que é o regime transiente, né? Hoje a gente vai finalizar, vamos fazer alguns exercícios para a gente finalizar essa matéria, né? E aí a gente vê alguns conceitos, né, alguns nomes que a gente fala que vai ser conceitual na matéria, que a gente vai ver aqui que é o número de Fourier, correto, pessoal? Então, o que a gente vai ter aqui, né? Eu vou ter que θ sobre θi, né? Então, a gente vai partir lá daquela equação que a gente viu, né? Que vale aí para a temperatura, que é aquela equação cinza nos primeiros slides, né? Então, é quando eu quero achar a temperatura final, a gente tem essa equação, né? E se a gente escrever o exponente da equação em função de LC, que a gente viu, né? Que o LC, né, relembrando da última aula, né, ele é o volume sobre a AS, que é a área da superfície, né, superficial trocando calor por convecção. Né? Então, se a gente pegar esse termo, que é o termo constante aí, né, do exponencial, né, que é o termo até da constante térmica do tempo, né, a gente vai ter, se eu pegar aqui o volume, né, e o AS, que é a área superficial, se eu pegar isso, eu sei, né, já que volume sobre a área superficial é LC, então a área superficial sobre o volume vai ser o LC, né? O resto da equação vai continuar do jeito que estava, né? Aí eu vou pegar então essa parte aqui, né, da equação e a gente vai melhorar ela, né? Então aqui eu vou ter que o AS, né, sobre o volume, a gente vai ter que vai ser o LC, que é a primeira transformação que ele fez aqui. Depois eu vou dividir todos os termos por LC. Então vou dividir esse termo aqui, né? Aliás, vou multiplicar por LC, então vou ter H vezes LC vezes K vezes T, né? Então o K, o H e o T continuou, eu multipliquei por LC vezes K. A mesma coisa que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então, antes eu tinha o ρ, o C e o LC, então ficou ρ, C, LC, né? Multipliquei por LC, então deu LC ao quadrado e multipliquei por K, né? E aí, a gente vai chegar, então, em H sobre LC dividido por K, né? Vezes alfa, né? Vezes T vezes LC ao quadrado. Por que alfa? A gente sabe que esse termo aqui, ó, K sobre ρ VC, que surgiu da minha equação, ele é alfa, que é a difusividade térmica. A gente aprendeu lá na equação do calor, né? Aquela equação grandona que a gente escreveu, que a gente estava tendo aula presencial ainda, a gente aprendeu isso aí. Então, eu vou ter que a difusividade térmica, né, que é esse termo aqui que a gente viu, né, vezes a temperatura sobre LC ao quadrado, aqui é apenas operações matemáticas, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente vai chamar de número de Fourier. E aí, a outra parte, né, que é isso aqui, ó, que é o H sobre LC sobre K, a gente viu que é o número de Biot. Então, aqui eu vou ter Biot, né, na verdade, vezes quem? Vezes Fourier, o número adimensional de Fourier que a gente chama, né? Então, aqui eu tenho Biot vezes Fourier, né? Então, esse termo que a gente estava começando a deduzir lá, ele nada mais é do que Biot vezes Fourier. Eu posso pegar aquela equação e posso substituir aqui, né? O termo que antes estava aqui na minha equação exponencial desse termo, ele é substituído por Biot vezes Fourier, né? Alguns exercícios mais para frente a gente trabalharia com o número de Fourier, mas não é emenda desse curso até pelo tempo que a gente tem. Então, aqui a gente só vai aprender a calcular, mexi no suporte aqui, esse número de Fourier. A intenção é apenas essa. E aqui eu coloquei um exercício para a gente fazer, né, para a gente fazer juntos, coloquei 2 na verdade, para a gente treinar, e aí já dá para vocês fazerem todos os exercícios da lista relacionado aí ao método transiente. Inclusive, coloquei o exercício para vocês nessa aula de hoje, para vocês tentarem já fazer os exercícios, correto? Então, aqui ele fala que eu tenho uma placa, né, deixa eu ver onde está meu pincel, de alumínio, me deu condutividade, me deu o ρ dessa placa, né, ele me deu o CP, o valor, lembrando que aqui está em quilojoule, né, então se eu estou trabalhando sempre com watts, então eu tenho que passar isso aqui para joule, então esse é um ponto importante aí do problema, né, me deu que a espessura vale 3, e me deu que a temperatura inicial é 25 graus, né? E é repentinamente imersa num fluido agitado, mantida uma temperatura de 25, né? Então, ele me deu aí que a temperatura é 25.
O coeficiente de transferência de calor para essa placa, o fluido é 320, então ele me deu o H, e ela falou que a placa vai atingir 50 graus. O que ele está me pedindo é o tempo, né? Quanto tempo vai demorar para eu fazer esse processo de imersão dessa placa para ela sair de 225 graus, né? Que é a temperatura inicial, e chegar na temperatura final de 50 graus, né? Então, antes que a gente passe para frente, eu já poderia falar que meu θ, né, seria o T menos o T infinito, né? O T, a temperatura final aí seria 50, né? Menos o T infinito menos 25, né? Opa, esse 25 ficou horrível, até rabisquei ele, né? 25, e aqui eu teria o θi, né? Que a gente vai usar bastante, que seria a temperatura inicial, que ele chamou de T0, menos a temperatura do fluido, né? O θi, então, vai ser 225, né? Menos a temperatura do fluido, que vale 25 graus. Correto, pessoal? Que seria aí 200, né? Resolvendo essa conta. Então, aqui, o primeiro passo para a gente usar as equações, né? Seria calcular o número de Biot, né? Então, a gente vai ter que o número de Biot, ele vai estar aqui, ó. Vai ser o H sobre o LC, aqui ficou errado, né? Sobre o K, né? Então, meu LC vai ser o volume sobre a área dessa placa, né? Ele falou que é uma placa. O volume de uma placa, ele é dado pela espessura vezes a área superficial, né? E a área que ele tá perdendo calor seria 2A. Mas por que seria 2A? Porque eu tenho duas áreas superficiais. Eu tenho na frente da minha placa e tenho atrás da minha placa, né? Como ele não me deu essa área superficial, eu tô considerando que ela seja extremamente fina, né? Então, teria uma placa mais ou menos assim, aqui é muito difícil de desenhar, né? Mas eu teria uma placa assim, né? Em que ele perderia calor na parte frontal, que é essa área superficial, né? E na outra parte de lá, né? E aqui seria a minha espessura, que ele falou aí que vale, acho que é 1,5, né? Ou 3 centímetros, vamos ver aqui. Ele falou que vale 3 centímetros, correto? Então, eu posso cortar área com área, já que ele não me deu a área, eu vou ter L sobre 2, a espessura sobre 2. A espessura é 3, então eu vou ter 1,5. Vou ter que passar depois isso para metro, né? Para eu calcular Biot, então eu vou calcular o H, que vale 320, o LC, né, que é o que eu achei, vale 0,015, passei já para metro, e o K do exercício, que vale 160, né? Então, o meu Biot, né, nessa relação aí, ele vai dar 0,03. Então, eu posso usar o método da capacitância global? Posso, porque o meu Biot, ele foi menor do que 0,1. Então, ok eu usar as equações que a gente tinha aprendido na última aula, né? Se o meu Biot dá maior que esse valor, eu simplesmente vou parar o problema e vou responder, olha, o método da capacitância global não pode ser aplicado, logo a gente não viu outro método. A gente tem um outro método, que é um método um pouquinho mais complicado, mas que não dá tempo da gente ver nesse curso, né? Então, o método de regime transiente que a gente vai ver é esse aí. Então, se meu Biot deu maior do que 0,1, eu simplesmente tenho que parar o problema, né? Eu não posso continuar com o método da capacitância global, porque a minha resistência por condução, ela não é bem menor do que a minha resistência por convecção mais. Ela tem um valor significativo, né? Aqueles perfis de temperatura que a gente viu na última aula, eles são significativos. E já que eu posso usar o método da capacitância global, então eu poderia usar essa equação, né? Onde que eu tenho fácil aqui a temperatura final, ou eu poderia usar essa equação, que é as primeiras que a gente viu lá, né? Que são idênticas, né? O que muda aí é o que eu quero. Como aqui eu tenho tempo facilitado, que é o que eu quero, eu vou aplicar essa. E aí ficou bem simples, né? Aqui eu tenho que o volume sobre a área superficial é o meu LC, né? Então, eu vou ter ρ vezes o calor específico LC para H é igual a L de θi sobre θ. O θi sobre θ eu tinha calculado no início do exercício para vocês, que vai ser isso aqui, né? O ρ tá fácil, é só a gente pegar. O calor específico é o que eu falei, que era 0,88, a gente tinha que passar aí para joule, então aqui ele já passou. O LC vocês já descobriram, né? A gente descobriu anteriormente que é 0,015 e o H também foi dado. Então, a gente chega sempre na resposta em segundos, né? Que esse tempo seria aí 239 segundos. Ou seja, para a temperatura nesse banho decair de 225 para 50 graus,
né? Eu vou gastar aí cerca de 4 minutos nessas condições, nesse coeficiente convectivo, né? Nesse Rho para esse calor específico, correto, pessoal? Aqui tem outro problema, vou deixar vocês verem um pouquinho. Aí eu vou montar ele aqui, porque esse eu não tenho pronto, era para vocês tentarem fazer, né, em sala de aula. Então, só vou esquematizar ele aqui rapidinho, né? Ele fala que a gente tem um escoamento, né? E que nesse escoamento eu tenho aí, né, uma junta de termopar, né? Então, ele me dá a temperatura do fluido que tá a 200 graus, né? Que é do fluido que tá passando aí no meu termopar. Me dá o coeficiente convectivo que tá a 400, né? Ele me dá o K, que é 20, me dá o calor específico que vale 400, né? Me dá o Rho, que é 8.500, né? Eu só tô falando, pessoal, e colocando esses resultados aqui, né? Me dá a temperatura inicial, que é 25 graus. E ele me dá o tal, que é a constante térmica do tempo, né? Que ele fala que vale 69, né? Ele me dá o diâmetro também dessa esfera, né? Que ele fala que é 12,7 milímetros. E ele pergunta para a gente calcular o coeficiente convectivo de transferência de calor, né? Como objeto espacialmente isotérmico, calcule o coeficiente de transferência de calor, que é o que ele está pedindo no meu problema, correto? É isso mesmo? Eu tô fazendo outro exercício. Só vou conferir aqui se tá certo, que eu tô achando que eu peguei aqui de um outro exercício. Eu coloquei um pra vocês e tô pegando de outro. Pessoal, eu peguei de um e tô pegando de outro, né? Que eu acho que eu mudei esses dados aqui, então teve um errinho. Então, a gente vai fazer desse que eu tenho aqui no caderno, que eu costumo passar em sala de aula, e vocês tentam fazer esse aí, né? Se não conseguir, vou ver quanto que é a resposta para vocês, a gente fala em sala. Eu vou colocar esse aqui que eu esquematizei, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente fazer. Então, vou colocar ele para cá, ó, para vocês verem. Deixa eu mudar aqui, né, a posição. Então, a gente vai fazer esse exemplo 1, que é a hora que eu já tava fazendo aqui no caderno, né? Então, para ele ficar mais fácil, tá? Então, ele é um exercício bem parecido, né? Esse aqui é de um escoamento. Vou fazer esse aqui, que eu acho que ele é mais interessante. Deixa eu só ver se eu peguei todos os dados, né? Esse diâmetro aqui, então, ele não existe, né? Ele fala que o tal, então, do termopar é 1 segundo, né? E ele quer que a temperatura da junta final seja 199 graus, né? Então, ele quer saber o tempo e quer saber o diâmetro, correto? Então, vou passar ele para cá, né? Então, aqui eu só esquematizei, né? Ele fala que eu tenho uma junta de termopar, vou passar para cá para ficar mais fácil, né? E a gente vai escrevendo nesse aqui. Deixa eu ver se eu tento só melhorar o foco. Parece que tá um pouquinho desfocado, né? Certo? Aí, pessoal, então tem uma junta de termopar, né? Que tem um escoamento de um gás. Esse gás tá em alta temperatura, né? A gente viu que ele tá aí. O meu T infinito, que o problema falou, ele tá 200 graus. E aí, ele quer até saber a resposta de um termopar que eu vou enfiar nessa linha, né? Pra ele medir a temperatura. Então, o termopar inicialmente está 25 e a tendência dele é medir os 200 graus. Então, ele vai parar aí a 199, que é praticamente os 200 graus, né? Que seria a temperatura dele. Então, aqui, eu posso calcular o θ e o θi também, se eu já quiser, né? Então, o θ final, né? Então, ele vai ser 199, né? Menos 200, que eu vou ter aí que vai ser menos 1. Né? E o θi, a temperatura inicial, vai ser 25 menos 200, que é o T infinito, né? A gente vai ter aí menos 175 graus, né? Isso aí já é os θ do problema que eu já posso fazer, né?
E aí, o que acontece? Ele não me deu o diâmetro, ele pede para eu calcular o diâmetro, né? Então, para a gente calcular o diâmetro, a primeira coisa que eu teria que fazer é aplicar, né? Para ver se eu posso aplicar as equações, seria o número de Biot. Que número de Biot vai ser LC, né? Sobre o H, né? O Biot, a gente tem aí que vai ser o LC, né? Vezes o H sobre o K, né? Só que aí eu tenho um problema seguinte, o H a gente já tem, que vale 400, né? O K vale 20 e eu tenho que o LC vai ser o volume, né, sobre a área superficial, né? O volume da esfera a gente sabe que é 4/3 de π R3, né? A área seria 4π R2, então eu posso cortar, posso cortar, posso cortar, posso cortar, eu vou sobrar R sobre 3, né? Isso seria o LC. Porém, para eu achar Biot, eu não tenho R, né? Então, eu não consigo achar LC e, consequentemente, eu não consigo achar Biot. Porém, pessoal, ele me deu a constante térmica do tempo, né? Que a gente viu que é a resistência térmica por convecção, que é 1 sobre H vezes a área superficial, né? Vezes a capacitância térmica, que é o calor, que é o ρ, o calor específico vezes o volume, né? Então, eu vou ter que o tal, que vale 1, vai ser igual a 1 sobre o H, que vale 400. A área é 4πr ao quadrado, né? O ρ desse exercício, ele falou que vale 8.500, né? O calor específico é 400 e o volume vai ser 4/3 de π r elevado a 3, né? Nossa única incógnita aqui é o raio, né? Então, eu já fiz esse raio, ele vai dar 0,0003529, né? Como falei, eu já tenho o exercício pronto, fica fácil de eu calcular, mas depois vocês conferem os cálculos. Então, logo o diâmetro, né, que é um dos dados que ele me pediu aqui no problema, vai valer aí 7,058 vezes 10 a menos 4, né? E aí ficou fácil, então eu vou ter que LC vai ser 0,003529 dividido por 3, né? Posso fazer essa conta aí, a gente vai achar o valor de LC. Eu fiz direto, então deixa eu calcular aqui, deu 0,03528 dividido por 3. Então, o LC, aqui a gente vai ter que ele vai ser 0,000117,6, né? A gente vai ter esse valor aí pro LC. Então, vou jogar o LC aqui, que é 0,00117,6, né? E a gente acha Biot. O meu Biot deu 0,0024, né? Arredondando. Se, então, meu Biot, ele foi menor do que 0,1, então tá ok, né? Eu posso aplicar o metacapacitância global sem problema nenhum, né? A gente não vai ter problema ao aplicar o metacapacitância global. Como eu quero achar o tempo, né? Ele pediu o tempo e o diâmetro, né? Então, a gente vai achar o tempo aqui tranquilamente, né? Pela fórmula do tempo do metacapacitância global, que é ρ vezes o C, o H vezes a área superficial. Lembrando que isso aqui é LC, né? Para facilitar, ln de θi sobre θ, né? O meu ρ do problema, ele falou que vale, tô procurando ele aqui, ó, 8.500, né? O calor específico vale 400, já tá na unidade certa, né? O meu LC vale 0,0001176, né? Passar para cá para vocês poderem ver, né? O coeficiente convectivo, a gente viu que ele também vale 400, né? O AS sumiu e aqui vai ser ln de o θi, que é menos 175 sobre menos 1, né? Resolvendo isso aqui, a gente acha que o tempo aí é 5,16 segundos resolvendo esse problema, correto? Aí vocês tentam fazer aquele outro do slide, eu fiz esse aqui porque eu já tenho os cálculos prontos, então fica mais fácil para gravar no vídeo. Vou dar um print assim, para quem quiser tirar um print e fazer o exercício, né?
e depois a gente confere o resultado na próxima aula. É isso aí, pessoal. Muito obrigada.